Olá, alunos da primeira série do ensino médio. Vamos a uma aula de arte hoje. A aula Processos Criativos e Artísticos. Eu sou a professora Tayana e estarei acompanhando a participação de vocês aí no chat. E vamos a essa aula de hoje, que está para lá de interessante, com a professora Márcia Janine, que já está aqui. Olá, professora. Olá, professora Tayana. Obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde a todos, colegas, alunos da rede. Então, vamos, ver qual é a habilidade que nós iremos trabalhar nessa aula de hoje. Olha só, a habilidade que nós iremos trabalhar hoje é articular imagens, ideias e sentimentos por meio da especificidade dos processos de criação nas linguagens das artes visuais, dança, música e teatro, gerando projetos de intervenção na escola. Quais são os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar na aula de hoje? Que são aqueles conteúdos, aquele conjunto, de coisinhas que a gente vai vendo nas aulas, de assuntos, de temas, para que a gente consiga, então, atingir a nossa habilidade. Então, nós vamos trabalhar hoje com processos criativos, artísticos, culturais e verbais, e vivências, experiências individuais, coletivas e ou colaborativas. Agora, vamos começar pela primeira interação pelo chat na aula de hoje. O que vocês entendem por processo de criação em arte? Já participaram efetivamente de algum processo de criação em artes visuais, música, teatro ou dança na escola de vocês? Comentem com a gente. A gente volta já já. E vamos lá, a participação dos nossos alunos e professores aí nessa tarde, falando sobre a criação, criação da arte, como se acontece, professora Márcia? E quais são as artes que a gente tem contato aí? Bom, algumas respostinhas aqui, Música, na escola, geralmente, algumas escolas trabalham muito a questão musical, Nas igrejas também, muitos alunos cantam em corais de igreja, ou aprendem até a tocar instrumentos em igrejas, E também entra aí uma coisa que chamou a atenção foi justamente essa questão do subjetivo, Geralmente, a música, dependendo do contexto em que ela acontece, ela traz toda uma carga subjetiva, Ou seja, a expressão mesmo do compositor, de algum fato importante, relevante na sua vida. Isso é bem interessante, professor. Eu gosto de escutar música clássica, eu não sou tão entendida do assunto, mas eu gosto de escutar e imaginar qual é a mensagem que aquela música está passando. Isso é bem importante, Aliás, a melhor forma de você começar a apreciar a música erudita é essa, Você tentar, justamente através das nuances, das variações dinâmicas dos instrumentos, você começar a pensar, a analisar o que poderia ser, qual seria o tema,
né? Isso. Sobre o que essa peça clássica está falando. É como se eu visse imagens, assim, sabe? Eu criando imagens na minha cabeça, a partir da música. Isso. Essa primeira fruição, esse primeiro exercício de fruição, ele é extremamente importante, né? Porque é justamente a partir daí que você vai criando o gosto e aí você começa a estudar, se aprofundar mais, e aí que você passa a conhecer esse universo musical. Que em um primeiro momento, né, justamente a música erudita, por ser apenas instrumental, parece, né, muito distante da nossa realidade, do nosso dia a dia. Mas, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais, a gente vê que não é tão distante assim. Vamos lá. Então, vamos conhecer agora alguns conceitos, né, dentro desses processos criativos artísticos que a gente tem, tá? Então, gente, os processos criativos, artísticos, eles surgem de uma necessidade. A necessidade de se pensar a arte, né? Na medida em que o fazer artístico perpassa pelas dimensões estéticas, subjetivas, imagéticas e conceituais. Ou seja, né, olha o tanto de coisa que a gente tem aí quando a gente fala em dimensões da arte, né? Olha só, vou até frisar aqui, ó, tá? Então, dentro do processo de criação, primeiramente a gente tem que pensar na questão estética, né? Quando a gente vai fazer uma obra, certo? Primeiramente a gente pensa aqui, ó, na dimensão estética, tá? Então, o que eu gostaria de mostrar com essa obra? E como que eu vou fazer para mostrar isso, né? Então, eu criei um tema na minha cabeça, eu quero fazer, sei lá, uma escultura. Uma escultura que fale sobre a vida simples das pessoas no campo, vamos supor, né? Como então que eu vou fazer essa escultura? Que material eu vou usar? Né? E sempre tem essa questão da estética. Por quê? Você tem sempre essa questão do belo, né? Como que eu vou fazer essa obra se tornar uma obra bela ou não, né? Porque nós temos hoje em dia essa questão, a arte, né? A partir da arte contemporânea, né? O advento da arte contemporânea, a gente vê que não necessariamente uma obra artística ela precisa ser bela, né? Ou pictórica ou realista para ser considerada arte. Então, eu posso utilizar de várias formas diferentes, né? De vários materiais, enfim, né? Dentro do que a minha imaginação, a minha criatividade demandar, para que eu possa, então, criar uma obra que fale aí, né, sobre o tema que eu quero tratar, tá bom? A subjetividade, gente, isso é muito importante dentro da obra de um artista, tá? Pegando aqui a parte, o 2 aqui, né? Vou até dividir aqui, tá? O subjetivo ele é muito importante. Por quê? Dentro do subjetivo, é justamente aí que o artista vai se expressar. Ele vai colocar a criatividade dele e também a identidade dele numa obra. É isso que faz com que, a partir do momento em que eu bato o olho, por exemplo, num Renoir, eu sei que aquele quadro é de um Renoir. Eu não vou confundir com um quadro de Magritte, por exemplo. Por quê? Ele colocou ali o seu subjetivo, ou seja, a sua própria forma de pintar aquele quadro. Ele usou a sua técnica pessoal, transmitindo, então, a essa obra de arte, além das questões subjetivas, né, e elucubrações mentais dele mesmo, ele colocou ali a sua identidade. Né, a sua forma pessoal de fazer e de pensar o mundo e pensar arte, tá bom? Nós temos também a questão imagética, né, gente? A questão imagética também é importante, essa dimensão, quando eu falo de processo criativo. Eu tenho que pensar como que essa imagem ou que essa obra que eu vou criar, que impacto que isso vai ter para as outras pessoas. Que função que ela vai ter através do quê? Da sua imagem. Através daquilo, né, que será visível. Então, eu tenho que pensar de uma forma em que a obra ela seja harmoniosa aos olhos de quem a enxerga, no caso, né? E quanto mais leigo o público, mais eu tenho que me preocupar com isso, tá bom? E, finalmente, né, a questão conceitual, tá? Muitas vezes a gente fala assim, o artista X, ele resolveu fazer uma exposição totalmente conceitual. O que seria isso, né? Ele cria um conceito, uma ideia na sua cabeça, e a partir daí aquela série de obras, né, todas têm uma relação entre si e com esse primeiro, né, com essa primeira ideia, esse primeiro conceito que eu criei, tá? E essa questão conceitual, ela vai muito além dessa questão subjetiva do que eu quero transmitir. Aí tem toda uma questão de qual é o momento histórico que eu estou vivenciando, né? Qual é o momento social, o momento político. Então, tudo isso tem a ver. Uma vez que a obra artística ela é um recorte de determinada sociedade em determinado tempo. Então, quando eu faço esse recorte da realidade, eu tenho que levar em consideração todas essas questões conceituais, todos os conceitos que estão em voga naquela época, até para que se possa classificar a minha obra de arte. Se ela é uma arte, ela é contemporânea, mas ela é baseada no quê? Ah, tá.
ela é uma obra contemporânea, mas ela está muito próxima ou baseada na arte concreta, por exemplo, da década de 50. Né? Ou seja, eu criei um conceito para isso. Eu fui atrás desse conceito da arte, né? Eu fui atrás desse conceito da década de 50, da arte concreta, para criar a minha série de obras. Então, se vê que tem todo um conceito, ou seja, tem toda uma ideia que já existia por trás, para fazer com que essa série toda faça algum sentido para quem vai observar. Tá bom? Então, gente, dessa forma, quando um artista ele se propõe a realizar uma obra nova, ele parte de uma ideia central, né? Ele tem aquela ideia inicial, aquele insight, ele pensa, eu quero fazer uma obra falando sobre o amor, por exemplo, né? Então, aquela centelha mágica, né? Onde a criatividade surge ali, né? Então, muitos artistas realizam ou simplesmente excluem essa etapa de incubação, na qual ele fica por um longo tempo pensando sobre materialidade, sobre suporte que ele vai utilizar para fazer essa obra, certo? Então, depois, né, ele às vezes pula essa parte da incubação e ele já vai direto, muitas vezes, né, para as ideias aí, que a partir da ideia inicial são utilizadas, né, naquele projeto ou até em outros projetos que ele vai ter à frente. Então, todo o processo de criação artística começa sempre de uma ideia. E é como se fosse o desenrolar de um novelo de linha. Essa ideia inicial, ela puxa outras ideias. Ela cria outras ideias e eu posso tanto utilizá-las todas naquele único projeto, ou eu posso, né, guardar essas ideias e falar, não, para esse tipo de obra que eu quero agora, essa ideia não vai se enquadrar bem. Mas eu estou pensando em fazer uma outra coisa daqui a mais um tempo. Então, eu vou guardar essa ideia e vou utilizar mais lá na frente. Então, o processo criativo artístico, ele é sempre constante, né? Ele nunca para, né? A criatividade está sempre ali, a todo vapor, né? Então, gente, em um momento posterior, o artista ele parte em busca dos elementos que auxiliarão a concretizar o projeto, que é a fase que a gente chama de saturação. Olha aqui, ó, tá? A saturação é justamente quando eu vou amadurecer a minha ideia. Então, já que eu já amadureci a ideia, já pesquisei, já vi outros teóricos anteriores, outros artistas que utilizaram da mesma técnica, agora eu sei exatamente o que eu quero fazer e quais são, né, ali os subsídios que eu tenho que ter para garantir que eu consiga fazer esta obra dentro de um embasamento teórico, técnico, etc. Tá? E aí, finalmente, eu vou para a fase da produção. Olha aqui, ó. Que é quando a gente começa realmente a dar forma naquela primeira ideia. O que antes era apenas um esboço simples, agora começa a tomar uma forma definida. Eu já defini, naquela primeira fase ali de saturação, quais são os materiais e suportes que eu vou utilizar, e agora eu vou começar realmente a botar mão na massa mesmo, né, e vou começar a realizar essa obra, tá bom? Aí, né, quando eu escolho esses materiais, essas ferramentas, os suportes que eu vou utilizar, aí é que eu vou, né, já dando uma forma ao meu trabalho, tá bom? E ainda, né, nós passamos ainda por uma outra dimensão, tá? Quando a gente pensa, né, nos processos culturais materiais. Então, dentro desse fazer artístico, ou dentro dessa aura de criatividade, os processos de criação, eles assumem uma dimensão cultural quando, né, os artistas, eles buscam a inspiração nas tradições culturais do povo, né, da sociedade onde ele está inserido. Então, ele estuda as características desse povo, como que esse povo vive, como que esse povo produz arte, como é a cultura desse povo, né? Então, ele busca inspiração nessa cultura popular, nessas características, estuda um pouco delas e procura imprimir, além da identidade do povo, a sua própria identidade a fazer aquela obra. E aí ele realiza, né, uma alusão direta aí a costumes populares. Aí realiza muitos recortes aí, né, de determinada sociedade em dado tempo histórico e local. Por exemplo, professora Tayana, você já deve ter visto algumas obras, né, ou algumas pinturas, que quando a gente olha para aquela pintura, a gente vê assim, poxa, olha só, essa obra é de 1800 e pouco. E você vê as roupas, você vê o cenário. Por exemplo, o barroco, né, que tem uma característica específica. Sim. E assim por diante. A moderna, que quebra todas as regras, né? Você bate o olho e você vê, não, isso aqui é moderno, não tem como, né? Sim. Só que quando a gente pega uma obra pictórica, por exemplo, né? Vamos falar um pouquinho
né, de uma outra... vamos pegar um exemplo de uma obra artística onde você vê pessoas fazendo um piquenique numa praça em 1800 e alguma coisa. Aí você observa, você vê que realmente é uma obra que faz o recorte da sociedade daquela época. Por quê? Você observa as roupas que aparecem, né, nos personagens ali, nos elementos da obra. Você observa o local, o hábito de se juntar a família inteira para fazer um piquenique final de semana, num jardim público, que é uma coisa que hoje em dia já não se tem mais, né? A sociedade ela vai mudando seus costumes. Então, quando você pega uma obra dessa, você vê exatamente aquele recorte social que a gente está falando aqui. E eu já vou até falar da música de novo. Hoje tem muito aquela coisa de jogar a voz como se fosse um som de telefone, deixar a voz, sabe, com essa característica da tecnologia na própria voz do cantor. É uma coisa bem e atual, né, que tem a ver com a nossa época, não é, professora? Tem, né, tem a ver, claro, mas, né, ao mesmo tempo, essas técnicas de vocoder, né, que é quando você coloca efeitos sonoros sobre a voz de um cantor, essa técnica, na verdade, ela já surgiu desde lá atrás, desde os anos 60. Começam as primeiras, né, brincadeiras nesse sentido. E aí o pessoal acabou dando, né, uma outra cara. Claro que com o passar do tempo, essa inserção de sonoridades diferentes, sonoridades eletrônicas, né, produzidas, né, de maneira artificial em cima da voz ou em cima de um instrumental, né, ela vai evoluindo com o passar do tempo, né? Quem gostava muito de brincar, né, com essa questão, ainda na década de 70, nós temos aí o Kraftwerk, que foi o pai da música eletrônica, né, moderna, onde você vê muito essa questão, né, onde você vê essa inserção de instrumentos musicais que, na verdade, eram apenas caixas, né, caixas com botões eletrônicos. Então, na verdade, se parecia se estar tocando uma sinfonia, uma música, mas os instrumentos não eram reais, não eram acústicos. Eram apenas gravações, samplers, enfim, né? E isso, né, vai se difundindo até chegar nos nossos dias, tá bom? Então, continuando aqui nos processos criativos, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão da cultura material. Observe aí, né, a gente está vendo, né, uma oleira, né? Uma artesã, né, que trabalha com olaria, ou seja, ela trabalha com a questão de fabricar cerâmica, né, fabricação de cerâmica. Então, as obras produzidas por esses artesãos, gente, eles podem exprimir, né, as mais variadas formas de conteúdo aí para esse tipo de produto. Vai desde pintura, né, até escultura, fotografia, obras arquitetônicas maravilhosas, né, prédios lindos, etc., né? Então, a criatividade aí, ó, essa artesã, por exemplo, né? Com certeza ela faz uma série de vasos, né, parecidos com esse, mas um nunca vai ser igual ao outro. Por quê? Porque foi manufaturado. Toda vez que você faz uma coisa à mão, por mais que você siga um certo padrão estético na hora dessa construção, né, na hora da criação desse material, por mais que você faça uma série exatamente igual, sempre vai ter uma diferençazinha. Sempre vai ter uma parte que ficou mais lisa, outra ficou mais abaulada, outro desenho saiu melhor aqui com mais perfeição, outro desenho já saiu um pouco mais atrapalhado, né? Perdendo alguns traços. Ariano Suassuna cita arte rupestre. Seria isso também? Não. É diferente? Não. Olha eu aprendendo aqui, gente. A arte rupestre, professora, seria a arte do homem das cavernas. Os primeiros hominídeos. Ele fala dessa coisa de estar parecendo que está desconectado, que não está perfeito o desenho, a imagem, mas... Aí não. Aí, quando você fala, nesse sentido, é arte rústica. Você pode embrutecer uma obra, vamos supor. Eu quero dar a ela uma roupagem de uma característica rústica, porque tem a ver com a questão da cultura popular, não precisa ser aquela coisa certinha, perfeitinha, parecendo que saiu de uma linha de produção de uma fábrica. Eu quero que tenha mesmo algumas imperfeições, algumas ranhuras, aí sim eu tenho essa questão da arte rústica, o rústico na arte. Tá? Agora, a arte rupestre, né, é a arte dos primeiros hominídeos. Né? Na época dos homens das cavernas, como ainda não se dominava a língua falada e muito menos escrita, como que eles faziam então para se comunicar? Através dos desenhos, né, nas paredes das cavernas, que são as chamadas pinturas rupestres. Entendi. Tá? Vamos lá. Então, nós temos ainda aqui, né, dentro dos processos criativos, as chamadas culturas imateriais. Tá? Então, gente, nessa modalidade aqui, por meio da oralidade é que essa cultura ela vai sendo transmitida de geração em geração.
Então, aí são reproduzidas lendas, causos, cantigas, receitas, né, dos mais variados tipos aí de culinária, né? Tá? E também até remédios caseiros. Então, toda essa parte, né, de receitas, de tradições, coisas que são passadas através da oralidade ao longo dos tempos, a gente pode chamar de cultura imaterial. Tá? Então, vamos supor, professora, chega uma pessoa para a senhora e fala assim, a senhora chega e fala, nossa, eu estou com um problema, me deu uma frieira aqui no meu pé, tá? Eu peguei uma chuva e está difícil de sair esse funguinho. Aí a pessoa chega para a senhora e fala assim, olha, a senhora faz uma infusãozinha com chá de fumo. Pega fumo de corda, coloca lá dentro da água, espera um pouquinho, faz tipo um chazinho, espera ficar morninho, põe o pé dentro, que vai embora. São as receitas, né? As chamadas receitas caseiras, ou as receitas populares, né? Essas receitas, esses remédios caseiros, gente, são transmitidos de geração em geração há séculos. Então, e as pessoas, né, acreditam, né, que ela tem... E às vezes até dá certo mesmo, né? A gente não sabe, né? Então, aí você vê que tem muita essa questão da sabedoria popular. Não tem ali uma base científica, né, professora, Não. para determinar, passa de um para outro e vira verdade, né? E vira verdade. E às vezes funciona. Aí é que tá. Sim. Talvez até pela crença da pessoa que aquilo vai funcionar mesmo, não sei, né? Qual o fator aí? E claro, né, a gente sabe que as plantas curam mesmo. As plantas têm várias propriedades curativas, enfim. E as pessoas antigamente descobriam, através do uso mesmo cotidiano, vários remédios. Todo mundo sabe que chá de boldo, chá de hortelã é bom para infecções intestinais. Então o pessoal vai lá, toma chá de boldo para o fígado, toma chá de hortelã, né? Ai, a comida não caiu bem, vai lá, toma um chá de hortelã para melhorar. Ai, a camomila calma. Então, todas essas questões, né, que a gente sabe que são de uma característica mais popularesca, digamos assim, todas têm aí um fundo de verdade, vindo aí justamente dessa questão da cultura imaterial, onde a gente, de geração em geração, vai passando, vai transmitindo esses saberes, aí, esses conhecimentos, que não são cientificamente difundidos ou validados, mas, né, assim, meio que por acaso, as pessoas acabaram descobrindo as propriedades aí dessas plantas. E você usa, professora Márcia, de receitas assim? Olha, para te falar a verdade, não. Não? Não. Eu tenho muito receio desse tipo de coisa, viu? Aí eu já fui salva por uma vez, que é, eu comi um caranguejo, me fez mal, minha avó foi lá e tostou, e ficou só aquele pozinho preto, ela colocou na água, fez um chá, e eu tomei, e eu fiquei boa na hora. Não dá para explicar. É, porque ela pega a comida que te fez mal e faz o pozinho daquela própria comida e te dá. Pelo menos uma vez, não estou dando receita aqui para ninguém sair fazendo. Eu falei que comigo deu certo uma vez na vida. E eu achei assim incrível. Como é que pode? Será que foi porque eu acreditei muito? Não sei. Né? É, a gente nunca sabe, né? Ou seja, né? A gente sabe muito bem que às vezes o veneno, né? O antídoto, ele é feito do próprio veneno. No seu caso, foi literal a questão aí, né? Então vamos lá, gente. Continuando aqui, então. Então, dessa forma, né, se mantém vivo esse folclore do povo, né? Aí, por meio das reminiscências do passado, aí se alinham essas bases, né, do futuro e se passam pelos dilemas e os anseios sociais do cotidiano também, tá? Então, nos procedimentos de criação, aí no âmbito verbal, a gente também verifica a influência e as modificações na língua falada, né? Alterando comportamentos, rompendo fronteiras linguísticas, né? Por meio do aculturamento e da constante ressignificação da linguagem. E é uma coisa bem importante essa questão, né, professora, da cultura imaterial, quando a gente fala da linguagem, que ela vai mudando ao decorrer do tempo e também de um lugar para outro, uma região para outra, nós temos sotaques diferentes e até mesmo palavras diferentes para designar qualquer tipo de coisa. Eu cito sempre a Torre de Babel, né, que o pessoal, aconteceu, não, foram anos e anos não tendo contato ali, os andares, e de repente eles já não conseguiram nem se comunicar de tão diferente que ficou a língua de cada grupo social ali presente, né? Pois é, e dependendo da região do Brasil onde você esteja, né, ou o contato com a pessoa que você esteja, realmente acontecem coisas muito diferentes, né? A linguagem mesmo, ela muda de lugar para lugar. Então, às vezes você vê uma palavra que pode ser uma gíria, mas também não. Às vezes é uma palavra que já está inserida no vocabulário daquela região, né? Eu mesmo tenho casos assim muito interessantes, né? Quando você vai, por exemplo, viaja para o Nordeste, por exemplo. Eles falam, né, muitas palavras, a gente aqui da região sul, sudeste, a gente não entende. Porque eles têm todo um jeito diferente. Não estou falando de questão de sotaque, tá, gente? Estou falando de questão de palavras diferentes mesmo, com significados que a gente não conhece aqui. Assim como muitos deles chegam aqui, por exemplo, né, e também acham diferente, acham estranha essa questão.
né? Lá na minha terra, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma forma diferente de falar determinadas coisas, né? Lá, por exemplo, se você chegar e chamar, né, uma moça, né, moça, para eles lá é prenda. Ah, é uma prenda. Né? Em outros lugares, prenda seria um prêmio, um presente. Sim, eu não Eu vou lhe dar saberia. uma prenda, vou lhe dar um presente. Não, para nós lá, prenda é uma moça, uma mocinha. Agora, se você chamar, por exemplo, uma prenda de China, aí você está chamando um palavrão. Né? China? China. China, para nós, aí seria um palavrão. Seria uma palavra feia. Eu não conheço mesmo. Estaria dizendo que essa moça é uma moça, né, que não tem uma vida muito certa, digamos assim. Pois é, né? Então, observa como muda a questão de uma palavrinha, né, que tem outro significado. China aqui, você fala, é o chinês. Sim, o China ali, ó, né? Acaba virando até uma cultura. gíria, é o China ali, ó. Né? E muitos orientais, às vezes a pessoa nem é, né, de origem chinesa. Sim. Às vezes é japonesa, às vezes é coreana, a pessoa, o China ali, ó, o China tá ali, ó, né? Sim. Acontece isso, né? Na gíria também você vê essa mudança, tá bom? Só para falar aí dessa questão aí, dessa mudança, essa ressignificação da linguagem. Temos mais uma interaçãozinha agora, né? Então, vamos lá, a pergunta é, o que é vivência ou imersão em arte? Comentem aqui com a gente rapidinho alguma experiência da qual vocês tenham participado aí no espaço escolar de vocês. A gente volta já já. Então, vamos lá, a participação dos nossos alunos e professores. A gente acredita que sempre quando a gente participa de um projeto, ou produz, né, literatura, arte, de uma forma geral, música, estaria envolvendo tudo isso, né, professora? Com certeza, né? Quando a gente fala de imersão, de vivência, né, as apresentações teatrais, os poemas, né, festivais de música e dança, tudo isso faz parte desse momento de vivência, né, ou de imersão, né? A vivência e a imersão, elas são muito próximas, né? São termos muito parecidos, são até correlatos, né? Mas tem pequenas diferenciações, né? Quando eu falo em vivência, por exemplo, né, ou as imersões, né, a gente se refere à pesquisa de campo. É quando eu vou fazer um workshop, é quando eu me insiro na mata, fico lá um mês, isolada, justamente porque eu quero extrair o máximo possível daquele contato com a natureza para criar uma nova obra de arte, por exemplo, né? Então, essa pesquisa de campo, onde eu visito um local que vai abrir a minha criatividade, ou quando eu vou participar de um workshop com outras pessoas para aprender novas técnicas, para trocar experiências, a isso eu chamo de vivência. A imersão é justamente quando eu faço, né, esse passeio solitário, né, esse momento de eu pesquisar aquilo que eu preciso, aquele subsídio que eu quero para realizar meus próximos projetos artísticos, tá bom? Então, gente, tanto pode ser individual, né, no caso de imersão, ou coletivo, quando eu tenho uma vivência maior, né? Então, os artistas participam periodicamente de vivências ou de imersões, justamente nesse sentido de ampliar o repertório, né, a percepção crítica, a técnica sobre algum tipo, né, de tema, de assunto, né, ou de estética mesmo, né, ou até mesmo como uma forma de fruição para ele, né, socialização,
né, em busca de uma inspiração diferenciada, tá? Então, nessas vivências, muitas vezes a gente se torna protagonista de uma ação, né? E a gente pode utilizar essa vivência ou que a gente experienciou ali como mais um ponto de contato com o meu público, tá? Então, um exemplo desse tipo de ação, a gente ocorre aí nos chamados workshops, né? Que várias vezes o pessoal promove aí, que é justamente a questão de compartilhar a arte, compartilhar técnicas artísticas diferentes, esse diálogo, né? Entre várias instâncias diferentes, várias formas de se pensar arte diferentes, tá bom? Então, dentro desses processos colaborativos ainda, né? Agora, quando a gente fala de processo colaborativo, é um pouco diferente já daquela noção anterior que a gente teve de vivência, que a gente teve de imersão, tá? O processo colaborativo é quando eu junto, né? Eu crio um coletivo, ou seja, várias pessoas juntas, elas têm uma ideia. Essa ideia que elas criam sobre uma obra artística ou sobre um espetáculo, essas ideias, elas todas caminham, né, para o mesmo sentido. Ou seja, né, um coletivo teatral, por exemplo. Dentro desse coletivo, todos os participantes, sem exceção, desde atores até diretor, até encenador, até o pessoal que trabalha nos bastidores, todo mundo vai poder dar a sua opinião para que essa peça teatral, esse espetáculo, saia da melhor forma possível. E às vezes a pessoa vai poder, inclusive, opinar fora da sua área. Então, às vezes você tem lá um figurinista, né, que ele não vai dar palpite apenas sobre o figurino que ele está elaborando ali, né, para aqueles personagens, para aqueles atores. Não, ele vai também falar diretamente com o diretor ou diretamente com o ator e dizer, olha, eu acredito que se você, na parte tal, no momento tal, na cena tal dessa peça, se você der uma entrada dessa forma, ou se você mudar a sua entonação nesta fala assim, eu acredito que você vai conseguir, com mais propriedade, transmitir o espírito aí desse personagem. Transmitir a característica dele, a identidade dele. É uma forma de interação. Então, desse jeito, gente, todos os participantes da obra, de forma direta, né, ou indireta mesmo, eles vão estar contribuindo para a construção daquele espetáculo, tá? Cada um dando aí a sua opinião, tá bom? Então, a gente tem aí várias formas, né? E esses coletivos artísticos, hoje em dia, são cada vez mais presentes, né? Essa questão da arte colaborativa, né, ela também é uma questão contemporânea, né? Ela surge a partir aí da década de 60, 70 para cá, ela começa a ficar cada vez mais difundida. Então, você vê não somente grupos de dança, por exemplo, como grupos teatrais, né? Grupos teatrais é o que a gente mais conhece, né? Companhia do Latão, como a gente cita aí, né, no texto, né? Teatro da Vertigem, né? Grupos de dança, como a companhia da Débora Coker também, que trabalham muito com essa questão essa experimentação em ambientes públicos, né? Trazendo sempre inovações, coisas inusitadas, né? Novos insights. Então, além disso, você vê também dentro da arte plástica mesmo, né, da arte visual. Escultores, aí, grupos como o Shelpa Ferro, que eles trabalham, é um coletivo enorme de artistas que trabalham com as técnicas de água forte, enfim, fazendo gravuras e outros tipos de gravação em metal. E não é uma pessoa, né, são coletivos. Vários artistas juntos fazendo ali uma obra, né, diferenciada aí, tá bom? Então tem mais uma interaçãozinha aqui pelo chat, gente. Então, todo o processo criativo em arte ele acontece em etapas. A ideia, a busca por material, a concepção, a exposição. Vocês poderiam descrever como seria um processo de criação de uma música, uma pintura, uma peça de teatro ou outra linguagem artística? Em um minutinho a gente volta.
Então, a gente acredita que sempre, apesar, independente qual seja a arte, tem que ter a inspiração, não é, professora? Exatamente. Por isso que é importante os workshops, as vivências, as imersões, justamente para que essa criatividade ela aflore mais, né? Então, quando a gente vai criar, né, uma música, vai compor uma música, ou fazer uma pintura, ou criar uma peça de teatro, né? A gente busca justamente essas inspirações externas e, a partir daí, a gente vai elaborando, vai esboçando esse projeto, né? Então, gente, agora, né, para os nossos alunos, nós vamos deixar aqui um momentinho de revisão, tá? Então, o primeiro desafio, né, seria utilizar uma linguagem artística, qualquer uma delas, arte visual, dança, música, teatro, né, e produzir uma obra de livre escolha, a partir do reconhecimento de algo transmitido, né, aos alunos aí por meio da ancestralidade, articulando ideias, imagens, sentimentos. Então, o aluno pode buscar inspiração nos objetos da própria família. Fotografias, adereços, roupas, né, aquela roupa que era da avó, que a mãe guardou, enfim. Então, comece o processo de criação pensando no tema, na materialidade, né, que material que você vai usar, a forma, conteúdo, né, que forma? Vai ser pintura, vai ser escultura, vai ser desenho? Como que você vai querer transmitir a sua ideia, né? O suporte que você vai utilizar, tá? E a mensagem que você gostaria que a obra que você vai fazer transmitisse às futuras gerações, tá bom? E para um segundo momento de desafio, realizar uma pesquisa na internet, em livros, jornais, revistas, né, o que tiver à mão aí, né, de imagens e informações de obras artísticas antigas, pintura, escultura, mobiliário e de obras contemporâneas, fazendo um comparativo da cultura ancestral, né, a cultura de obras antigas, com essas manifestações mais atuais de arte. Então aí vocês podem criar um painel em que as imagens antigas e contemporâneas fiquem lado a lado. E em uma legenda, abaixo das imagens, as conclusões que você tirou, né, a diferença entre uma coisa e outra, e reflexões sobre este comparativo, anotando o resultado das pesquisas em seu caderno. E claro, né, posteriormente, entregando aí para os professores de vocês como mais um subsídio para avaliação deste momento de recuperação aí das aprendizagens, ok? Olha só. E agora a gente vai se divertir um pouquinho. Vamos brincar um pouco, professora. Vamos lá, então. Vamos fazer agora uma questão aqui, né, de olho no vestibular, né? Que já está aí na porta, né, de alguns, né? E vamos lá, vamos ver aqui uma questãozinha interessante. Olha só. A gente analisa duas obras em cerâmica. Uma escultura abstrata contemporânea e um vaso da cultura marajoara. A gente pode inferir que essas obras apresentam distinções por meio do quê? A abolição de qualquer forma de reconhecimento pela memória afetiva? Vocês acham, gente, que a memória afetiva é abolida na cultura marajoara? Eu acho que não, essa aqui já está errada. Inserção do suporte na confecção da obra? Né, nós temos uma obra contemporânea e uma obra marajoara, né? O suporte na confecção da obra, as duas utilizam suporte, né? Reconhecimento simétrico na configuração dos elementos da obra? A abolição de formas regulares na constituição da obra ou materialização das formas e abolição de sua função utilitária? Né? É claro, gente, que vai ser a E aqui. Ah, acertei. É a E, tá? Porque quando fala utilitário, a obra marajoara, a cerâmica marajoara, ela é uma obra utilitária. Agora, quando a gente chega em uma escultura abstrata contemporânea, não, né, gente? Ela tem apenas uma materialização de formas e geometrizações ali, tá bom? Então, tá totalmente fora daquilo que a gente conhece, tá? Então, gente, agora, né, a gente tá chegando aqui ao finalzinho da nossa aula, né? Uma revisãozinha rápida. Então, nessa aula aqui, a gente falou um pouquinho sobre processos criativos culturais, materiais e imateriais. Falamos um pouco das vivências, experiências individuais, coletivas ou colaborativas, processos colaborativos em arte, e falamos também, né, no De Olho no Vestibular, com essa questãozinha aqui que a gente trabalhou aqui rapidinho, tá bom? Então, gente, muito obrigada a todos vocês. Obrigada, professora Tayana, por aceitar o convite. Obrigada, Márcia, professores. Eu que agradeço. Tá? E a gente se vê. Até a próxima aula. Agora vai aparecer na tela o QR Code e o link para que você possa avaliar aí e colocar suas sugestões, críticas, né? Suas dúvidas também, tá? E algumas sugestões aí para cada vez melhoria nas nossas aulas. Muito obrigada a todos. A gente se vê. Até mais.